Cara, então, vamos lá. Facilitamos demais nos gols. Concordamos. Vimos o mesmo jogo. Acredito muito no time, disse ele, jogou muito melhor que o do Fluminense. Também achei. O time jogou melhor que o jogo do Fluminense. Mas não pode perder a chance e levar os gols como levamos. Verdade. O Vasco pecou, criou muito, mas não foi eficiente e foi ineficiente ao se defender, ao correr para trás, que ele chamou muita atenção em relação a isso. Destacou também que tabela de classificação não mostra quem joga bem e não vence. Mas claro que jogar bem o deixa mais perto da vitória. Algumas perguntas para mim totalmente sem sentido, mas eu não vou analisar a pergunta, que não é a minha função, vou analisar as respostas. Vejo que o Vasco evoluiu absurdamente nas mãos do Diniz. Isso aí é muito claro para mim. Falta a questão física, né? Falta a atenção também, tá? Mas assim, torcedor, vejo ainda que o time do Vasco pode render muito, muito nas mãos do técnico Fernando Diniz, tá? Vejo que, ó, só para botar aqui que o Gleidson mandou R$70, aqui ó, 495 a 490, os caras estão disputando pau a pau, taco a taco, hein? Obrigado, valeu Gleidson e Mikael que estão aí nessa disputa ferrenha. Então assim, eu vejo o seguinte, que o técnico Fernando Diniz vai ter muito trabalho com esse elenco. Se esse elenco não for mexido pela direção do Vasco, ele vai ter enormes dificuldades para alcançar os melhores resultados. Por quê? O técnico Fernando Diniz, ele já apresenta uma evolução no time do Vasco. Você não viu o jogo, Francemir. Eu tô vendo aqui você nos comentários, você é um cara que é resultadista. Como é que um time que finaliza 20 vezes contra o outro que finalizou 4 não jogou bem? Porra, é brincadeira. Agora, é óbvio que em 2 falhas individuais / coletivas, o Vasco perdeu o jogo. Simples assim. O Vasco perdeu o jogo. Agora, não dá para dizer que o Vasco não teve momentos bons na partida. E teve momentos bons. Porém, não conseguiu ser eficiente nessa busca por uma vitória. Claro que jogar bem aproxima das vitórias. Eu acho que ele leu bem o jogo. Acho que o Mikael pulou aqui para a liderança, tá, gente? Eu acho que o Diniz leu bem o jogo. Agora, as falhas causaram resultado. O Vasco conseguiu apresentar um bom futebol. Um futebol nota 6. As finalizações nota 2 e os erros de defesa individuais nota 0. Ponto. A defesa perdeu o jogo, é isso. A gente pode fulanizar essa derrota. E é isso. A defesa perdeu o jogo. É bem isso. E o nosso ataque não ganhou o jogo. Pronto. Ponto. É isso. Eu acho que a gente fica bem dentro de uma situação como essa. Entendeu? Agora, o Luiz Gustavo faz falta? Claro que faz. Estava suspenso, não podia jogar. O banco não oferece as melhores condições. Isso é um fato, né? Olha, eu vou terminar a live daqui a 3 minutos, tá, gente? Não oferece as melhores condições o nosso banco. Isso é um fato. Mas ele tem que trabalhar com o que tem nesse momento. Porém, entendo que se esse elenco não for mexido agora nessa parada, nós estamos full. Ó. Bem full, galera, porque aí, meus amigos, vai dar ruim. E as contratações precisam ser efetivas. Não podem ser qualquer contratação. Paê vai continuar? Ele mesmo disse que não sabe. Se o Paê vai continuar, e não depende dele. E é verdade.
É um jogador muito caro, foi resolver um problema particular e vai voltar para o Brasil. Coutinho fica? Ainda não se tem a garantia. Depende de uma negociação com o Aston Villa. Se você me perguntar, Fábio, você ficaria com os dois? Eu digo não. Mas eu não tenho, a caneta do Vasco na mão. Eu tenho a minha caneta. Na minha caneta, eu não renovaria com os dois. Simples assim. Eu não renovaria com os dois. Por entender que os dois não entregam o que custam. Ah, mas se o Payet e o Coutinho renovassem pela metade do preço, aí sim. Aí eu acho que valeria a pena. Até porque, nas mãos do Diniz, eu entendo que esses caras possam melhorar, como o Ryan. Só que não adianta esperar que ele melhore ganhando o salário que ganha, que é altíssimo pro Vasco. Tá? Não tem essa de contrato de produtividade, porque não tem como. Para fechar aqui a nossa... Com você? Ah, não. Vasco perdeu para o Bragantino. Que bela equipe essa do Bragantino, né? E o Vasco chutou 20 vezes, cara. O Vasco chutou 20 vezes, o Bragantino chutou 4 e ganhou de 2-0. Fernando Diniz vai falar isso aí. Ele detona em algumas partes do time. Acompanha aí. Não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso, em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas eu vou até me adiantar. O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto, que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E ele deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Diniz, Thiago Totti, Vasco Velocidade. Agora vai ter uma parada curta para a eliminatória, depois alonga para o Mundial de Clubes. Até que ponto essa parada pode ser boa para o Vasco, para você achar alternativas para o time? Para nós, ela vai vir num bom momento, as 2 paradas, para a gente treinar mais, dar mais condição para o time. E é o que a gente vai tentar fazer, trabalhar com extrema dedicação e o time ficar mais forte e ganhar recursos em todos os aspectos do jogo, na parte física, na parte técnica, na parte emocional. Eu acho que para a gente as paradas ela vai ser boa, tanto uma como outra. Diniz, boa noite, né? Com devido cuidado, claro. Hoje a gente viu um Vasco bem estável, né? Você falou que teve momentos que a gente poderia sair com a vitória se tivesse aquele capricho. Na sua avaliação, até mesmo diante dessa pausa que vai ter de 30 dias, 40 dias, né? Vamos botar assim, você enxerga que o segundo semestre, claro que o primeiro semestre a gente não tem que botar na sua conta, que são 6 jogos, podendo chegar aos 7º jogos. O segundo semestre a gente pode alcançar coisas positivas, evolução do time, brigar por alguma coisa, enfim. Não, eu acredito muito no time, que a gente vai conquistar coisa positiva. O time vai melhorar. Eu não acho também que o time, na minha conta, pode botar, desde que eu assumi aqui. Eu assumi, não vou ficar falando do para trás. Falar do para cheguei e tenho que ajudar o time a ganhar jogo. Eu não acho que o time ele
Se comparar o jogo do Fluminense, que esse jogo jogou muito melhor que o jogo do Fluminense. Mas muito melhor. Muito melhor. Só que a gente precisa fazer o gol e não pode tomar. Um time que tem, se você tem 20 finalizações, o outro adversário tem 4, quando você olha, se você não sabe o resultado do jogo, você acha que foi 2-0, pelo menos, para o Vasco. Então a gente não pode perder o número de chances que a gente perdeu, mas mais, eu repito, mais do que isso, a gente não pode tomar os gols que a gente tomou no jogo de hoje. Acho que eram gols muito evitáveis. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Você até tocou numa pergunta até que eu iria fazer. O Vasco, já há alguns anos, tem uma dificuldade imensa de bater lateral. Isso me chama muito a atenção, pelo menos há um ano. Piton bate o lateral, a bola sobra, escanteio, gol, onde a bola passa, né, ele pega a pequena área e ninguém tira a bola. Segundo tempo, no segundo gol, você já vinha orientando o Piton. Eu estava te acompanhando, você toda hora orientando o Piton. O jogador do Bragantino avança, de novo, o Piton vai recuando, a bola é alçada na área, e o João Vitor, eu não sei se ele demorou a ter aquele momento de reação dele, o Isidro Pita mata a bola no peito e faz o segundo gol. Aí eu queria ver com você se realmente é mais treinamento, principalmente o Piton e o João Vitor, e a respeito do Paulo Henrique. Porque eu senti que no primeiro tempo ele demorou muito, porque toda hora ele se abaixava, não sei se ele estava sentindo alguma coisa, e o Vasco jogou muito pelo lado esquerdo e não jogou pelo lado direito. O Paulo Henrique sentiu alguma contusão, professor? Boa noite. Não, boa noite ele não sentiu, porque senão ele tinha jogado pior no segundo tempo. Né? Ele foi muito melhor no segundo tempo. Foi quase que um ponta direito. Né? Então, também não... Mas eu vou... O segundo gol do Bragantino foi um erro muito coletivo. Assim, não é o Piton. Eu concordo com a tua análise de maneira, principalmente com as duas perguntas que você fez. É uma análise possível e ela tem sentido. Só que para minha análise, todo mundo sabe, se pegar, todo mundo sabe que a gente errou um monte de coisa. A bola estava com o Bragantino, era uma falta, o segundo gol. A bola tocou para trás, a gente abriu o centro do campo sem ter que abrir. Aí não fez a pressão adequada e a gente fez pressão adequada quase que o tempo todo. Essa foi teve umas 3 subidas de pressão equivocadas do Vasco, essa foi uma delas. A gente abriu o centro, o jogador recebeu a bola livre. O Piton, ele fez o movimento correto de andar para trás, senão ele ia tomar a bola nas costas e o cara ia sair já de frente para o Jardim. Então ele ia diminuir e ele foi meio que deixando o jogo mais lento, a gente tinha que preencher a área e a gente demorou para fazer o retorno defensivo. Então foi uma falha assim, bem coletiva. Eu não gosto de individualizar de maneira nenhuma as falhas do time, sabe? Então é isso que eu tenho para falar do segundo gol. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Jornal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. Vasco que perdeu no Brasileiro para o Red Bull Bragantino. 2 gols aí, 2 erros da zaga do Vasco. Lucas Piton e João Vitor muito criticado pela torcida do Vasco da Gama. E o Fernando Diniz prometendo melhora desse time aí após a pausa para o Mundial de Clubes. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Você vê a evolução no trabalho do Fernando Diniz? Deixa aí o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos Vasco!